Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou o 14º promotor de justiça da comarca de Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e estou aqui passando para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho sobre inteligência artificial aplicada às promotorias. Nós fizemos uma vasta pesquisa sistematizando em, um manual e fizemos algumas apostilas para tentar facilitar o aprendizado de cada um que se propõe a entrar nesta inevitável tecnologia, usar essa ferramenta imprescindível para a nossa realidade atual. Então, a gente já viu engenharia de prompts, dedicamos 3 aulas, vimos como é que funciona, como é que as IAs elas aprendem. Agora, hoje, nós vamos aprender especificamente sobre um modelo de inteligência artificial que é colocado à disposição aqui do Rio Grande do Norte, que é o Gemini, que atualmente é a melhor ferramenta para o tipo de atividade exercida nas unidades ministeriais. Ela tem várias vantagens, além dela ser considerada boa, né, nessa questão da geração de documentos, ela ela integra, como nós temos um contrato de e-mails, de espaço de nuvens, então ela integra todo esse ambiente que nós temos contratado aqui no Rio Grande do Norte. Então, foi por isso que nós optamos aqui pelo Gemini e acabou sendo hoje considerada a melhor, pelo menos até a gravação dessa aula. Hoje nós vamos ver exatamente isso, arquitetura do RAG e Ken. Então, a gente vai começar pelo Gemini. A gente está vendo aí um guerreiro, é o promotor guerreiro, que ele está com as espadas do Gemini e do Notebook LM. Nós vamos aprender um pouco como é que a gente faz a utilização de cada um de maneira distinta e complementar, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar com Retrieval Augmented Generation, que é o RAG. É uma técnica mais comum. Quando você faz uma pergunta sobre um PDF, uma ferramenta externa, primeiro busca, Retrieval, e no documento os trechos que aparecem mais relevantes para a sua pergunta. Apenas esses pequenos trechos, snippets, são então entregues à IA para que ela formule uma resposta. É um método eficiente para obter respostas e perguntas factuais diretas. Qual o nome da vítima? Mas tem uma desvantagem crucial que a IA nunca vê o documento na sua totalidade. Então, você foi escalado, acontece muito aqui no Rio Grande do Norte. Você é escalado de última hora para uma audiência. Então, você não conhece o processo. Você vai colocar na ferramenta que trabalha com esse tipo de arquitetura, o RAG, e você vai fazer todo tipo de pergunta possível e imaginável que pode ter em relação a esse documento. Lógico, lembrar, tem que saber perguntar direitinho, tá bom? Ele vai no trecho e vai fazer as respostas que você quiser. Isso vale para PDF, também vale para áudio, vale para imagem, certo? Aqui está PDF, mas serve para tudo. A Knowledge Augment Generation, então nesse método, o conteúdo integral do documento é carregado diretamente na janela do contexto da IA, a gente já estudou o que é a janela de contexto. Isso garante que o modelo tenha uma visão holística, completa, complexa, né? E completa de todas as informações, incluindo detalhes que uma ferramenta de busca poderia considerar irrelevante, mas que são juridicamente cruciais, como número de um movimento processual, de um detalhe periférico em um depoimento. Aí você vai perguntar, Romero, e cadê a questão do Gemini e do Notebook LM? Está aqui, ó. Na realidade, eles se disfarçam, essas duas arquiteturas de modelo, nesses dois modelos que nós vamos apresentar agora. O Notebook LM, que ele vai servir para pesquisa e análise, nós vamos fazer uns casos simulados aqui, e o Gemini vai produzir, vai fazer uma redação do que você extrair das informações lá do Notebook LM. Você pode fazer direto? Pode, mas não é expertise de cada um. Por exemplo, não é expertise do Notebook LM fazer a redação, ela faz, mas não vai ficar tão bom como o do Gemini.
E da mesma forma, o Gemini não vai pesquisar tão bem como o Notebook LM, porque o Notebook LM ele só pesquisa aquela fonte que você colocar na janela de contexto. Então, a sua fonte de conhecimento lá na janela de contexto é estritamente limitada aos documentos que o usuário fornecer. Então, vamos dizer que você está à véspera daquele sua bendita audiência que foi escalado de última hora. Você não conhece nada do processo. Você vai colocar lá o PDF, vai colocar algum vídeo que foi produzido anteriormente em audiência ou no inquérito policial, algumas imagens que foi capturada por um print de tela de celular, alguma coisa do gênero, e você vai pedir um relatório completo, com um resumo de depoimentos dos policiais, resumo de depoimento da perícia, e você vai se inteirar completamente do que está lá à sua disposição. Ela tem uma grande vantagem, ela vai citar as fontes, ela vai dizer exatamente, olha, eu peguei esse trecho desse PDF nessa página. Ele vai especificar bem dentro, vai botar números. Você clica naquele número, ele vai revelar onde é que ele pegou ali. Não é aleatório. Ele faz uma análise profunda, cria resumos factuais, como eu já disse a vocês, também. Tudo depender de um prompt forte, não prompt fraco. O resumo processo. Aí, prompt não é fraco, não é fraquíssimo, tá certo? Identificação de contradições, então, você pode pedir para ele confrontar algum depoimento, pode ser até em vídeo. Ele vai fazer os pontos de contradições, as omissões, o que, não está batendo com determinado laudo, e elaboração de cronologias. A gente vai ver especificamente isso na elaboração de cronologias, que é uma ferramenta específica que ele vai fazer uma linha do tempo, ele vai fazer mapas mentais. É uma ferramenta excelente, muito boa. Inclusive, eu faço uso do seguinte: eu tenho alguns livros, alguns julgados em PDF, eu coloco lá e às vezes eu pergunto e peço para ele fazer uma pesquisa sobre determinada posição jurídica ou fazer uma redação de um instituto jurídico, como, por exemplo, o valor probatório do depoimento do policial no processo penal para validar as provas da denúncia. Ele me dá uma redação citando todos os autores presentes lá nas minhas fontes, tá certo? Do lado do CAG, você vai ter o Gemini. Então, ele vai ter acesso em tempo real a uma vastidão da internet e um gigantesco grupo de dados de treinamento. Diferente do Notebook LM, o Gemini ele é aberto. Ele não vai só pesquisar o que eu colocar lá, não. Ele vai pesquisar tanto a biblioteca de treinamento, que a gente estudou já, como é que eles aprendem, a biblioteca de treinamento, como ele vai pesquisar na internet, tá certo? Então, há um perigo dele criar algum dado, embora também tem a vantagem dele enriquecer. A, a, ele faz tarefas criativas, você pode fazer tudo com ele, dentro de uma atividade como se fosse um assistente seu. Brainstorm, chuva de ideias. Você pode, por exemplo, colocar um processo e pedir quais são as diligências que eu poderia requerer aqui. Então, ele vai fazer isso daí. Você vai fazer uma contrarrazão de recurso. Quais são os argumentos levantados e quais são os contra-argumentos que eu poderia levantar nesse sentido aqui. Também pode fazer resumos tópicos, agora gerais, e não tão profundo quanto o Notebook LM, e a compreensão de comandos complexos, como a gente já teve a oportunidade de estudar já lá no Markdown, onde a gente podia fazer comandos usando os Markdowns, os templates, que realmente você ia criar um algoritmo que ia gerar de maneira sempre reciclada. Todo processo ia servir para aqueles templates, para aqueles Markdown. Então, o Gemini, a gente vai falar especificamente agora do Gemini, ele é um guarda-chuva. Tem vários IAs. Ele vai ter o Canvas, a gente vai mostrar aqui o Canvas. Ele vai ter o Gens, que é a parte robótica. Ele vai ter o DeepShift, e vai ter a criação de podcast, que isso daí está mais ligado ao Notebook LM.
A escolha do modelo correto é uma decisão tática. Você vai saber, de acordo com o que você está fazendo, qual é o modelo que vai mais se adaptar à sua necessidade. E tem a capacidade multimodal. Ele tanto vai aceitar textos, imagens e sons. Ah, continuando. Então, vamos agora nos aprofundar um pouco mais no Gemini especificamente. Ele é um modelo LLM, como a gente já teve a oportunidade de explicar, quer dizer, todo aquele embasamento teórico ele tem uma razão de ser, de propósito geral, conversacional e criativo. Sua força reside na capacidade de compreender instruções em linguagem natural, gerar textos criativos e realizar um diálogo interativo com seu usuário. Não só texto, né? Ele vai criar também imagens, vídeos, ele vai criar uma série de necessidades que você tem. O texto ele pode ser tabelas, ele pode ser uma portaria, ele pode ser tudo, certo? Desde que esteja dentro da sua capacidade de atividade. Eu listei aqui o que é que ele pode gerar dentro da realidade ministerial. Olha, geração de minutas, elaboração de minutas iniciais de denúncia, peças recursais, manifestações e pareceres complexos em segundos. Segundos, quer dizer, eu levava 40 minutos para fazer, é, pouco mais de 40 segundos ele faz, desde que eu aplique, dê o template correto, eu dê o modelo, eu dê o prompt correto e ele vai produzir o que eu preciso, certo? Ele também vai fazer contra-razões de recurso, auxílio na análise crítica de sentenças e na estruturação de contra-razões de recurso, identificando os fundamentos da decisão, confrontando a tese do Ministério Público e sugerindo teses de método para o recurso. Porque ele vai dialogar conosco, que ele tem um treinamento, ele tem uma biblioteca que ele teve acesso, e ele vai discutir conosco, através de uma análise que ele vai fazer da sentença do magistrado, a qual nós vamos nos insurgir, qual seria as melhores contra-razões, argumentação que a gente poderia fazer para convencimento da segunda instância. A correção gramatical. Então, a IA é um excelente corretor gramatical capaz de aplicar a norma padrão e corrigir a concordância e sintaxe com alta precisão. Então, às vezes, a gente leva algum tempo, principalmente quando o estagiário ele chega novo na promotoria, pode acontecer dele dar algumas escorregadelas lá no português, até a gente mesmo devido ao volume processual. Então, a gente submete a, a, a peça já pronta e pede para ele fazer uma correção. Lá você vai colocar a persona como se fosse um professor de português, faça uma correção e ele vai fazer a correção lá, preparando um prompt, logicamente, mais forte, né? A elaboração de ANPP e de benefícios despenalizadores. Então, análise de cabimento de acordo de não persecução penal, transação penal e suspensão condicional do processo, o que você já vai fazer naquela triagem de acordo com os requisitos e você vai instruir através você pode juntar até um código em PDF para que ele faça essa análise, essa verificação, a Lei 9.099, enfim, você pode colocar até um trecho de um livro e ele vai verificar os requisitos legais com base nos autos gerados em minutas de proposta. Preparação de audiência, que é a criação de roteiros de perguntas e teses para sustentação oral em audiências de instrução e tribunal do júri. O promotor pode simular a análise do caso na perspectiva de acusação da defesa de um jurado leigo, aprimorando a estratégia de refutação. Então, a gente está vendo que não é, vamos dizer, um instrumento meramente decorativo. Ele é extremamente operacional para dentro da realidade de qualquer promotoria. Ah, ele sugere diligências, a gente, vocês, até pelo volume processual, você bota lá, ele vai verificar, por exemplo, se a autoridade policial cumpriu a tempo as diligências que foram requeridas e pode também sugerir, e cabe ao membro adotar ou não, outras diligências, né? Então, analisar o inquérito e sugerir diligências complementares, por exemplo, requisição de laudo pericial, quebra de sigilo fiscal, ou apontar lacunas na investigação. E análise de conformidade. Então, você vai solicitar a IA
que revise a minuta gerada e verifique sua aderência a normas e diretrizes internas, como muitos ministérios públicos eles têm manual de orientação funcional, um manual de confecção de determinada peça, de rotinas da corregedoria, para garantir a padronização institucional, né? Então ele vai fazer, isso vai gerar uma economia de tempo muito grande, folgando o tempo assim do promotor de justiça, da promotora de justiça, para questões estratégicas. Dentro dessa realidade, dentro do Gemini, você vai ter o Canvas. Não é aquele Canvas para fazer slide, é um Canvas para você preparar peças, seja ela administrativa, processuais, não interessa. Vai ser algum documento, certo? Você vai ter uma grande vantagem do Canvas, é que você vai ter uma edição interativa. Você não precisa jogar o prompt de correção, por exemplo, você jogou o prompt de denúncia, não ficou do jeito que eu queria. Aí você vai pegar, copiar, colar e fazer a correção, não. Você joga outro prompt, dentro daquela realidade ele já vai editar. Ou você edita diretamente. Fica mais fácil quando a gente mostra aqui. Então, edição de texto ao lado da janela do chat. Tem a janela de diálogo que a gente vai interagindo, colocando as fontes. Quando se solicita a elaboração de um documento, com uma minuta de denúncia, o texto é gerado diretamente no Canvas. Isso permite que o usuário edite, refine e formate o documento em tempo real, sem precisar copiar e colar para o editor de texto externo, agilizando significativamente o fluxo de redação e revisão. Após a edição, o Canvas permite que o usuário exporte a resposta para o Google Docs. A gente vai fazer aqui, a gente traz um exemplo. Então, você anexa aqui o processo. Isso daqui foi um processo real que nós fizemos, tá certo? Aqui, ó, primeiro passo aqui, ainda era o Gemini 2.5, nós já estamos no 3.0, ok? Depois você vai clicar aqui em ferramentas e vai selecionar o Canvas. E clica aqui, ó. Clicou aqui. Muito bem, aí você continua. Muito bem. A partir de agora, você vai inserir o prompt. No meu caso, no exemplo aqui, eu fiz uma inserção de um prompt de alegações finais pedindo a condenação. Então, já tem um prompt preparado, coloquei aí. Ele não está aparecendo todo, ele tem mais aqui para cima, mas para ficar bem visual, para que todo mundo percebesse aqui, eu aumentei a fonte e acabou perdendo para cima. Mas veja, ele é um prompt onde eu vou pedir, a, numa alegação final, uma condenação. Aí depois que você insere aqui, você vai enviar. Clica aqui. Depois de enviar, ele vai sair daquele quadro, vai ter no seu lado direito a peça que você solicitou para ele criar, e do lado esquerdo vai ter a sua janela de diálogos, né? Ele vai inserir o comando, certo? Então, aqui já está a peça pronta. Você tanto pode modificar alguma coisa, por exemplo, eu não gosto que coloque as iniciais mesmo menor, porque eu entendo, meu entendimento jurídico é que há um sigilo já decretado no processo. Não cabe a gente não é jornal para estar preocupado com a identidade, ele tem que ser identificado mesmo, a pessoa. Agora, todas as pessoas que manusear aquele processo têm que guardar o sigilo. Então, o que é que eu faria aqui? Eu podia dizer, coloque o nome da vítima por extenso. Aí ele ia e modificava aqui. Ou eu podia diretamente fazer a edição aqui. Ó. Podia fazer a edição aqui. Ah, quando você deixa toda a peça conforme o seu entendimento, você tanto pode ou copiar e colocar num editor de texto, ou você vai exportar diretamente para o Google Docs. Então ele já vai ficar pronto, o que você vai precisar botar o timbre da sua instituição. Pronto, a peça está pronta para ir. Prontíssima, prontíssima. Bastou você transformar em PDF e colocar lá no PJE, certo? Então, aplicação prática do Gemini na rotina ministerial. O que é que a gente vai fazer? Você gera minutas de maneira
acelerada, como a gente já falou, análise crítica de decisões, de recursos, identificação, de fundamentação e sugestão de linhas de argumentação. Só para reforçar o que já foi dito. Preparação de audiências e o game estratégico. Então, otimização do tempo, a criação de roteiros, de perguntas, seja para, por exemplo, uma audiência especial, de escuta especial, de criança que sofreu algum abuso sexual, de violência. Então, ele já vai dar o roteiro em cima, por exemplo, das informações que já foram carreadas. O organismo estratégico de análise crítica, então, o Gemini pode ser instruído para atuar como assistente de análise crítica que oferece valiosas sugestões processuais. Ah, é, ele vai sugerir diligências, identificação de lacunas, mapeamentos de lacunas, para exatamente dentro da gente, das estratégicas nossas e nosso entendimento jurisdicional, judicial, processual e jurídico, a gente possa determinar onde é que a gente pode requisitar algum tipo de diligência. E análise de suficiência, ver se o quadro probatório já está maduro, seja para um arquivamento, seja para uma denúncia, enfim, ou para uma aplicação de um instituto despenalizador. Então, era exatamente isso que a gente tinha para falar. A próximo encontro nós vamos falar sobre o notebook LM e também como é que a gente pode agregar esses dois modelos que está no guarda-chuva do Google. Muito obrigado e dê uma lidinha no nosso manual.